Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Professor Tricolor. Eu sou o Professor Tricolor e hoje o objetivo da live é a gente fazer um quem é quem é melhor entre Fluminense e Flamengo, final, pelo menos o primeiro jogo da final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. A final começa nesse sábado e a gente vai aqui fazer uma enquete, posição por posição, para a gente saber quem está melhor. Conto com a participação de todos, até para ser uma enquete justa. Vou trazer aqui os nomes e aí vocês vão votar. Galera, obrigado por todo mundo que está entrando a live, todo mundo que está, enfim, acompanhando aqui o canal. Espero poder fazer uma live justa, não, trazer para vocês uma votação justa. Elissandro Santos, Wesley, sejam todos bem-vindos aqui à live do Professor Tricolor. Bom, antes de mais nada, eu sei que os dois times jogam em esquemas diferentes. Isso dificulta um pouquinho a comparação, mas contando com a colaboração de vocês, acho que dá para a gente fazer uma enquete ou um quem é quem bem justo, assim. Claro que a gente vai levar em consideração alguns pontos, claro, sobretudo a fase atual dos times, porque, por exemplo, não tem como eu comparar o que foi o Everton Ribeiro em 2019 com o que é o John Arias, por exemplo, no Fluminense hoje. Então a gente vai comparar os momentos, tá? Deixando bem claro que aqui a gente vai comparar os momentos. Deixa eu ver aqui, teve comentário do JB, amanhã tem Mengão, amanhã tem Flusão, se Deus quiser. Primeiro jogo, um jogo decisivo, um jogo importante, até para a gente saber quem está melhor, né? Foi um debate muito acalorado há pouco tempo, porque, assim, pouca gente hoje não vê um favoritismo mesmo do Fluminense, mesmo sabendo do poder que o Flamengo tem em termos de elenco, mas tá difícil alguém que não dê favoritismo desse clássico para o Fluminense. A Arrasca tá fora amanhã, isso é um reforço de peso para o Fluminense. Você acha justo sair da C para A? Paulo, assim, justo não é, mas foi uma ocasião e se você parar para... Cano faz quantos? Se Deus quiser, faz 2 amanhã. Se você parar para ver o que aconteceu na história, você vai ver que, enfim, o futebol brasileiro tem muita injustiça, inclusive de outros grandes clubes, não só do Fluminense, né? Mas, enfim, vamos falar sobre coisas mais importantes hoje. Esse ponto da história já passou, graças a Deus. O jogo podia ser mais cedo. Pois é, eu estava falando sobre isso hoje. Um jogo no sábado, 8h30 da noite, é complicado, né? Minha ideia é assistir com vocês aqui, fazer o react do jogo em live para a gente ir conversando sobre o jogo e enquanto isso ir assistindo e conversando, enfim, saber a opinião de vocês. Eu torço para o São Paulo, mas gosto muito do futebol do Fluminense. É isso, Diego. Você sente falta do Fernando Diniz no São Paulo? Fernando Diniz que fez um bom trabalho no São Paulo que dava para ter sido melhor, né? Todo mundo, acho que é consenso de que o trabalho no São Paulo poderia ter sido ainda melhor, mesmo achando que o São Paulo não tinha o melhor time daquele ano. Gol do Gabigol. Tomara que ele gaste tudo hoje, então, né? Porque amanhã é bom que ele não faz nada. Fez um período bom, né? Fez mesmo. Acho que depois do Fernando Diniz, vocês sofreram muito com técnicos, né? Posso te contar uma piada? Leilson, nada te impede, mano. Enquanto isso, mano, a diretoria do Flamengo é muito burra, mandou o Dorival embora. Pois é. Você torce pro Botafogo? Tá aqui, ó. Vasco. Realmente. O Flamengo é maior do Rio de Janeiro. Não concordo, não. Maior tá aqui, até maior do que eu, ó. Mas enfim, vamos começar a nossa votação? Vamos começar... E eu vou contar com a participação de vocês. Como é que vai funcionar? Eu vou falar os nomes aqui dos jogadores. Eu sei que aqui tem muito torcedor que não é somente do Fluminense e do Flamengo. Isso vai ajudar muito nessa questão de enquete, questão de momento.
Conto com a participação de todos para essa votação, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, vou colocar os nomes dos jogadores. Os jogadores do Fluminense, vocês vão colocar no chat o número 1. Jogadores do Flamengo, vocês vão colocar o número 2, tá bom? Então, por exemplo, no gol, o Fábio vai ser o número 1, o Santos vai ser o número 2. Na opinião de vocês, quem tiver maioria aqui no chat, eu vou levar em consideração. É claro que eu tenho meu voto também. E no final a gente faz um comparativo do que foi a opinião do chat e o que foi a minha opinião e engloba tudo num time só. Pode ser? Deixa eu pegar aqui um bloquinho de notas para ir anotando para vocês. Ou com vocês, na verdade, né? Deixa eu ver aqui se eu acho uma caneta. Que quando a gente precisa não tem, né? Ainda quebra as coisas tudo, aí fica mais difícil ainda. Deixa eu ver aqui, achei a caneta. Ó, teve amistoso do Vasco hoje, né, gente? Como é que ficou a questão do amistoso do Vasco? E nem foi contra um time difícil, né? Foi contra o Atlético, se eu não me engano. Ai, peguei a caneta aqui. Consegui. Perdeu? Perdeu de quanto? Caramba, perder pro Atlético é complicado, né? Enfim, o Vasco estava em evolução e do nada, desde que começou a perder os clássicos no Rio, Diniz nunca ganhou nada na vida. O Vasco é campeão da Libertadores. Vamos falar de Libertadores? Mas por que falar de Libertadores, cara? Nem tá no momento, vocês nem estão na Libertadores. O Vasco só sofre. Boa noite, mano. Boa noite, Amarildo. Tudo bem? O Vasco é maior que o Flamengo, sou Fluminense. Diniz ou Cristóvão Borges? Meu Deus, que comparação. O Vasco não é time, o Vasco é seleção. Enfim, vamos começar então? Aqui, o que eu vou fazer? Num bloquinho aqui, ó. Nesse bloquinho aqui, eu vou anotar a metade dos votos para vocês e metade para os votos do professor Tricolor. No Rio só salva o Flamengo. Concordo não, mas enfim. Vou colocar aqui, chat, prof. E aí no final a gente faz um comparativo e faz um time só, tá bom? Começando do gol, vocês vão colocar 1 para o Fluminense, 2 para o Flamengo, sempre levando em consideração os jogadores, tá? Claro que por atuarem em esquemas táticos diferentes, vai ser mais difícil a análise. Torcedores do Flamengo vão me ajudar nessa questão, principalmente em comparação com os outros. Mas vamos lá. No gol, o momento, tá? Momento. Fábio, do Fluminense, voto 1. Ou Santos, do Flamengo, vota 2. Valendo de agora. Vou dar sempre 30 segundos para vocês, para que vocês votem, tá? Um voto ali pro 2. Letícia votou no 1. 2. Quem tiver maioria aqui no chat vai levar. 1 tá empatado. O Fábio tá na frente por enquanto. 2. Empatou de novo. 2. Empatou. Deixa o homem trabalhar. 2 em todas. Os dois são podres. 1. 2. Tá bem equilibrado, né? Quando tiver essa questão do equilíbrio, 1, 2, 1, 2. Elivelton, só, sim, a maioria dos votos no 2 é sempre o seu. 2 não defende de pênalti. 1 também não tem defendido muito pênalti, não, né? 1. Tá, então, pela maioria, o voto, observação, sou flamenguista. Bom, pela maioria, eu vou colocar o Fábio aqui no chat. E para mim, no momento, também, Fábio. Então, 1-0 para o Fluminense no quem é quem. Na lateral direita do Fluminense, uma crescente muito grande do Samuel Xavier, sobretudo depois da chegada do Fernando Diniz, contra um improvisado
ala do Flamengo que deve ser Everton Cebolinha. Assim, na posição de lateral, não tem comparação, na minha opinião, né? Não tem comparação. O Everton Cebolinha não é lateral, é invenção do Vitor Pereira. Aí você pode comparar com o Varela, você pode comparar com o Mateuzinho. A verdade é que o flamenguista hoje não sabe quem é o lateral direito do time. Então, vamos lá. 1 para o Samuel Xavier, 2 para o lateral do Flamengo, sendo eles Cebolinha, Varela ou Mateuzinho. 30 segundos para vocês votarem. Tá? 30 segundos para vocês votarem. Minha opinião, vocês já sabem, né? Para mim, o Samuel Xavier, desde que o Fernando Diniz chegou, é um dos melhores laterais. Mateuzinho tá machucado, Everton. O Mateuzinho não joga. Você tem que levar em consideração o Samuel Xavier com o Everton Cebolinha, né? Não tem como você colocar o Mateuzinho nessa disputa. 2. Ô, amor, 2? Sério? Você nem gosta do Cebolinha, amor? Vai dormir. Tô brincando. Assim, pra ser justo com vocês, eu vi mais 2 do que 1. Então, na lateral direita ou na ala, eu vou colocar o Cebolinha, pra opinião do chat. Cebola, e pro Fluminense, na minha opinião, Samuel. Sem clubismo, 3-1 amanhã pro Fluminense. Arrascaeta tá fora da final. Como eu disse, um excelente reforço para o Fluminense, mesmo que não precisasse. Aí entra a principal diferença de Flamengo e Fluminense. Agora a gente vai falar da defesa. O Flamengo hoje joga com 3 zagueiros, o Fluminense com 2. O que eu vou fazer? Nesse caso, como o André joga muitas vezes improvisado na zaga, principalmente nos segundos tempos de jogo, eu vou comparar ele com o zagueiro central do Flamengo, tá? Não acho uma comparação justa, mas só para tentar equiparar os meio-campos, fazer com que a gente jogue no mesmo esquema tático. Não acho, mais uma vez, que seja essa uma comparação justa. Mas, de qualquer maneira, foi o único modo que eu vi de encontrar um meio de comparação. Zagueiro pela direita. O Fluminense tem hoje um dos melhores zagueiros do Brasil. Não à toa foi campeão olímpico. Tem crescido demais, principalmente também com a chegada do Fernando Diniz, que é o Nino. E do lado direito do Flamengo, se eu não me engano, quem está jogando do lado direito do Flamengo é o Fabrício Bruno, né? É o Fabrício Bruno que está jogando pela direita. Os flamenguistas aí vão me ajudar. Nino melhor que qualquer zagueiro do Flamídia. Eu concordo também. Inclusive, eu acho que o Flamengo vai levar o do lado esquerdo, mas nesse caso, do lado direito, o meu voto vai para o Nino. Mas eu gostaria de saber de vocês. Número 1 para o Nino, número 2 para o Fabrício Bruno. Comentem aí. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acham. Assim, nessa comparação, assim, não tem... Na verdade, não tem comparação nesse caso, né? Não tem comparação nesse caso. O Flamengo está muito atrás nesse ponto. Pelo menos do zagueiro pelo lado direito. Boa noite, professor. Atleticana na área. Boa noite. É Márcia que está aqui? Boa noite, Márcia. Como é que você está? Tudo bem? O problema nos times do Rio só ganha no tapetão. Que isso, cara, nem é. Esse técnico está desvalorizando demais o time, concordo. E é por isso que a gente vai avaliar aqui a questão do momento. Então, pela quantidade de votos no Nino, eu vou colocar o Nino para o chat. Nino para o chat e Nino para mim também. Bom, e aí agora entra a maior polêmica, né? Quem tá jogando, vocês vão me ajudar aí, quem tá jogando como zagueiro central do Flamengo hoje? É o Rodrigo Caio? Eu acho que é o Rodrigo Caio e o Davi Luiz joga pela esquerda, não é isso? Acho que é isso mesmo, mas confirmem aí. Continuo bem atleticano, é isso, Márcio. Jamais esquecer o galão. Cara, a camisa do Galo ficou bonita, viu? Gostei muito da camisa do Galo. Sim, foge um pouquinho do que é o tradicional, né? As listras mais variando, né? Davi Luiz está jogando centralizado?
Cara, ontem a live foi acabando, eu lembrei o nome do ator que você parece. Fala aí, mano. Desde ontem com essa coisa na cabeça. Sério mesmo que você acha que o Fluminense é melhor que o Flamengo? Cara, hoje sim. Em termos de elenco, não. Mas em futebol jogado, sim. Júlio Rocha. Nunca vi. Depois eu vou dar uma pesquisada pra ver se eu pareço mesmo. Você gosta do Bahia, professor? Mesmo não tendo nada a ver com o assunto, eu gosto do Bahia. Eu gosto do Bahia por alguns motivos. Primeiro, porque é uma filial do Fluminense, né? Agora, cheio de jogadores Fluminense. E outra, é tricolor também. E a Bahia é um estado maravilhoso, então assim, não tem como não gostar do Bahia. Pô, cara, é difícil falar quem tá jogando onde o VP embaralhou todo o time. Eu fico puto quando não lembro de uma coisa. Eu também. É muito ruim. Sabe o que é o pior? Deixa eu ver aqui. Totti. Sabe o que é o pior? É que normalmente a gente lembra da coisa quando ela já não tem nem mais a ver, sabe? Quando não tem nem mais o assunto rolando. Depois de 1000 anos, eu falo, nossa, eu lembrei de tal coisa. É sempre assim, né? Impressionante. É igual quando você está procurando alguma coisa. Quando você está procurando alguma coisa, você nunca acha. Aí quando você está esquecendo, do nada ela aparece na sua mão. Volta Paulo Souza, meu Deus. Concordo, o VP embalhou o time. Aqui é Galo Doido também. Contagem em Minas Gerais. Ô, cidadezinha boa para comer um pão de queijo, hein? Fala sério, bom demais. Vamos lá. Então, zagueiro central. Eu vou colocar o Rodrigo Caio porque eu acho que o Davi Luiz faz melhor a esquerda do que o meio. O Davi Luiz tá muito lento para ser o zagueiro da sobra. Então, Rodrigo Caio contra André. E aqui, mais uma vez, não tem comparação. Gosto muito, muito mesmo do Rodrigo Caio. Acho um excelente jogador. Mas pelo fato de ter passado muito tempo lesionado, é isso aí. Valoriza o Flu. Acho feio pessoas deixarem de torcer para o time de seu estado. E Flá, aí acho que você vai continuar, né, Márcio? Enfim. E aí o Rodrigo Caio, por sofrer muito, tá voltando a jogar. Então, Leandro, eu gosto muito do Rodrigo Caio, muito mesmo, desde a época do São Paulo, gosto muito mesmo, assim. O maior problema do Rodrigo Caio é a questão da sequência, porque quando ele tá conseguindo uma sequência, ele se machuca de novo. Joga muita bola o Rodrigo Caio, mas nessa comparação, se fosse outro jogador, se fosse o Davi Luiz, por exemplo, contra o André, ia ser mais fácil ainda. Se fosse o Rodrigo Caio contra o David Braz, eu acho que o Rodrigo Caio levava. Mas Rodrigo Caio contra André, eu acho que não. Mas para ser justo, então, eu vou comparar o André com o Davi Luiz, já que vocês me falaram que ele está fazendo o meio. Então, zagueiro central ou esse líbero, né? Eu voto no André. Número 1 para o André, número 2 para o Davi Luiz. Hoje, tá, gente? Vocês levem em consideração hoje, não a carreira do Davi Luiz. Eu sei que a carreira do Davi Luiz é brilhante, jogou muito no Chelsea, jogou muito no Paris Saint-Germain. Amor, 2, é sério? André é seleção. Não deve ver, sou mineiro e sou apaixonado pelo Fusão, é isso. André, meu voto também no André. Rodrigo Caio muito fraco. Davi também. Yuri 1. Aqui pelos votos de vocês, o André tá levando essa também. E aí vocês já votam também, e aí entra no Flamengo com o zagueiro pela esquerda, no Fluminense com o quarto zagueiro. Rodrigo Caio contra André. André levou essa disparado. Teve 2 votos pro Davi Luiz. Respeita meu São Paulo. Vou colocar aqui André. E para mim também o André. Agora, pelo lado esquerdo do Fluminense, David Braz contra o Rodrigo Caio. Na minha opinião, essa é a maior disparidade na zaga. Quer dizer, maior porque o outro não joga tanto. Não tenho gostado muito das partidas do David Braz, por isso hoje, o meu voto vai no Rodrigo Caio, pela esquerda.
1 para o David Braz, 2 para o Rodrigo Caio. Tomara o Keno ser forte para vocês. Eu gostava dele no Galo. Eu gosto do Keno. Acho que ele vai evoluir. Rodrigo Caio muito à frente, mesmo voltando de lesão. Concordo. Acho que nesse caso não tem comparação. Rodrigo Caio leva pelo lado esquerdo. Vou colocar aqui. Rodrigo Caio para os dois. Rodrigo. Agora pelo lado esquerdo, mais uma vez, eu acho que o Flamengo leva vantagem, porque eu acho que o Ayrton Lucas, esse ano, tem mostrado, para mim, é o jogador mais regular do Flamengo e um regular para bom. Porque existem muitos jogadores no Flamengo hoje que estão regulares, mas estão regulares para um nível mediano ou regulares para mal. Mas nesse caso, o Ayrton Lucas, sendo ele comparado com o Alexander, que é um jogador que vai evoluir demais, tem jogado bem, não tem comparação, né? Alexander e Ayrton Lucas, eu acho que vai ser unanimidade. Também acho que está carregando o Flamengo nas costas ultimamente. Não tem comparação. E assim, o Ayrton Lucas tem um potencial gigantesco para ser o futuro lateral da seleção brasileira. Leandro Dias, Ayrton Lucas está carregando o Flamengo nas costas. Falou tudo. Vou ter que sair. Me fala quando é a próxima live? Amanhã. Amanhã eu faço live na hora do jogo, inclusive. 1 hora antes do jogo, eu já começo a live para a gente começar aqui um esquenta, começar a conversar. E aí eu assisto o jogo com vocês. Aqui na minha frente tem uma TVzinha, dá para assistir aqui com vocês. A gente vai conversando sobre futebol, conversando sobre os lances, enfim, fazer um react aqui com vocês em tempo real, de fato, uma live falando sobre o jogo. Provavelmente vou ter que assistir quase que no mudo para não dar nenhum tipo de direitos autorais. Mas enfim, acho que vai ser legal, vai ser bem interativo e vai ser bom, conto com a presença de vocês para a gente ir falando um pouquinho sobre o jogo, né? Acho que é muito importante e vai me dar um parâmetro se vocês gostam ou não desse tipo de conteúdo. E aí eu posto depois no YouTube. O Marcelo tem que jogar. Cara, e assim, Tricolor, eu também acho que o Marcelo tem que jogar. Falou, vou assistir. Valeu, obrigado mesmo pela presença, obrigado pela presença de agora. Se você for sair, vai com Deus, mano. Brigadão, de verdade, pela presença, pelos comentários e volte sempre. Se você puder se inscrever, eu não sei se você já é inscrito, dá aquela força. Cruzeirense tem a mesma arrogância de flamenguista, se achar grande. Já arrisca algum placar pro Fla-Flu? Cara, o Black tava apostando em 2-1, mas eu acho que o primeiro jogo amanhã vai ser 3-1 pra gente. Pelo momento, tá? Pelo momento dos dois times. De forma alguma soberba, é apenas pela questão do momento. Eu acho que o time do Flamengo ainda não está encaixado. Teve 15 dias aí para treinar. Muitas vezes, eu não sei se com o time de vocês é assim, a maioria das vezes que o Fluminense tem muito tempo para treinar, volta pior do que quando foi. Então, tomara que isso aconteça com o Flamengo. Então a gente fecha aqui. Boa noite, Nando, tudo bem, cara? Vamos lá, então a gente vai fechar aqui a lateral esquerda e fechar a defesa com Ayrton Lucas, né? Acho que é unanimidade aqui. Deixa eu anotar aqui. Ayrton. E aí, agora a gente vai falar sobre volante. E agora eu quero saber, da mesma forma que eu fui sincero ao falar do Ayrton Lucas, a Adidas postou no site oficial dele que o Galo é maior de menos. Eu vi, cara. Como é que a Adidas pode ter feito isso, sendo que é patrocinadora do Cruzeiro também, né? Só vou assistir para comentar amanhã. É isso, cara. Obrigado. Agora eu quero saber se os flamenguistas, meu placar é 0-2 pro Flu. Com o Flu controlando o jogo, concordo. Eu acho que o Fluminense ganha por uma vantagem dessas de 2 gols também. 2 gols de margem. Vamos ver se os flamenguistas da live vão ser honestos consigo mesmo, como eu fui com a questão do Ayrton Lucas, tá? A comparação agora é entre Martinelli, volante do Fluminense, contra o Vidal, volante do Flamengo. O Vidal, na minha opinião,
desperdício de dinheiro do Flamengo, não conseguiu jogar com a camisa do Flamengo, teve 1 ou 2 partidas boas esse ano, enfim, uma contratação péssima, assim como eu acho do Varela também. Acho que o Varela não conseguiu encaixar com a camisa do Flamengo, mas eu quero saber de vocês. 1 para Martinelli, 2 para Vidal. Quero saber se os flamenguistas que estão assistindo essa live são de fato sensatos, porque infelizmente para vocês, né, não tem como votar no Vidal nessa enquete. Melhor o Fluminense que é superior, aí vamos ver na final dos 2 jogos. É isso, Flávio, o futebol é isso, né, cara? A gente faz uma prévia e depois espera o resultado. Vidal só dá carrinho. Prefiro nem comentar, acho que seu voto é no Martinelli, né, mano? O jogo amanhã tá cara de empate. Tomara que não. Inclusive, depois eu quero a opinião de vocês no que eu vou palpitar na Betano, que inclusive, patrocinadora do canal, patrocinadora, quem quiser dar aquela força, eu vou colocar na bio depois, para que vocês façam um cadastro na Betano, com indicação, enfim, aquele negócio que todo mundo já faz. Acho que vocês já estão cansados até, mas, enfim, o que eu coloco no palpite da Betano amanhã? Eu vou provavelmente colocar aqui ambos marcam e cartão, questão de cartão, mas eu vou saber de vocês depois. Vidal é banco, o Gerson é titular, na verdade joga os dois, Flávio. Joga o Gerson e o Vidal, né? Um do lado do outro, são os 2 meio-campistas do Flamengo. Nessa comparação, acho que o Martinelli levou, né? Pelo que eu vi aqui dos comentários de vocês. Então, eu vou colocar o Martinelli. Marte. E aí, do outro lado, vai ser bem difícil para mim. Thiago Maia e Gerson. Thiago Maia, pelo que eu vi, assim, lógico que ninguém sabe da camisa do VP. Mas pelo que eu vi, amanhã é Vidal e Gerson. Thiago Maia não joga amanhã, não. Quem é o X9 que entregou a escalação? Então, Alan, é difícil, cara. É difícil falar da escalação do Flamengo, né? O VP costuma, desde a época do Corinthians, costuma esconder, mas pelo que eu vi, é o Vidal, né? Pelo que todo mundo tá comentando. Mas de qualquer forma, vamos lá. De Thiago Maia pro Martinelli, aí eu já mudo meu voto. Acho que hoje o Thiago Maia é um jogador mais completo. Apesar do Martinelli ter um bom rendimento nesse início de temporada, o problema do Martinelli é que ele precisa de constância, ele precisa ter um pouco mais de regularidade. O Palmeiras já é um time muito chato, agora com 2 reforços fica ainda mais. O que você acha? Assim, eu não conheço muito o que veio do Guarani, que era da base do Flamengo, inclusive, mas de fato o Arthur vem para agregar muito valor ao time do Palmeiras, muito mesmo, assim. Arthur é um excelente jogador, excelente, uma baita contratação do Palmeiras. Martinelli é melhor que o Thiago Maia. Jogaremos com os pés no chão, assim como jogamos os últimos clássicos. Também acho, Tricolor. Também acho, amanhã nada de soberba, amanhã é jogar com sabedoria, jogar com a mesma qualidade. Acho que o John Arias vai sentir um pouquinho a questão do desgaste da viagem, dos jogos que ele teve com a Colômbia e se sentir... saber que a gente tem no banco jogadores que têm agregado valor quando entram, que é o Pirani, o Giovani, enfim. Ainda vou ver o Neymar no Galo. Será? Será, Márcio? Será que o Neymar volta para outro time brasileiro que não seja o Santos? Enfim, nessa questão do Flamengo, de volante, como a gente ainda não pode prever a cabeça do VP, eu vou, pelo que eu tenho visto, que é o Vidal. Entre Vidal e Martinelli, meu voto vai no Martinelli. Entre Martinelli e Thiago Maia, o Thiago Maia é mais completo. E aí eu mudo meu voto, mas aí vocês sabem amanhã, na hora que sair a escalação. Tá? A gente só vai saber amanhã. Neymar disse que viria para o Flamengo. Neymar no Galo, menor de menos nunca. Vamos lá. Continua no meio campo, e aí mais uma crítica a um jogador do Flamengo, e de forma alguma, gente, de forma alguma isso é questão de perseguição, mas vocês sabem, e é uma unanimidade entre os torcedores do próprio Flamengo, que o Gerson não voltou bem da França, é uma unanimidade isso.
Eu vejo muitos torcedores já pega a bomba do Thiago Santos. Cara, nem fala o Thiago Santos. Foi anunciado hoje. Enfim, vários torcedores do Flamengo que eu conheço falam que o Gerson não voltou bem do Olympique, não voltou bem da Europa. De fato, para mim está muito longe do que foi o Gerson em 2019 contra Paulo Henrique Ganso. E por que eu vou colocar o Paulo Henrique Ganso nessa função? De segundo homem do meio, enfim, um homem para articulação. Porque eu tenho que comparar o John Arias com o armador do time do Flamengo, que é um jogador que joga mais à frente. É só uma questão de posicionamento em campo, tá, gente? E se fosse contra o John Arias, ia perder do mesmo jeito. Mas Paulo Henrique Ganso, e essa talvez seja a maior disputa desse quem é melhor, Paulo Henrique Ganso com 1, Gerson com o número 2. Dá-lhe melhor do Brasil, um porquinho e um fogo. É isso, Lico. Bem-vindo à live, mano. Gerson ainda não encaixou nesse time do VP, concordo. Gerson ainda tá perdido, na verdade o time todo do Flamengo tá meio perdido. Gerson não voltou bem e com esse técnico só piora a situação. Exato. Cara, é unanimidade essa questão do VP, né? Como ele estraga o time do Flamengo. Fusão maior do Rio. É isso, Nico. Valeu. Obrigado pela presença, obrigado pelos comentários. Galera, vocês vão fazer essa live chegar a 10 mil likes ou não? Tá quase batendo uns 10 mil likes. Enquanto isso, votem. Número 1 para Paulo Henrique Ganso, número 2 para o Gerson. Meu voto vai, claro, para o Paulo Henrique Ganso, maestro, craque. Não está fazendo um início de temporada tão bom assim, mas é decisivo. E o Gerson hoje está longe de ser o Gerson que deixou o Flamengo em 2019. Voto do Leandro no 1, meu voto no 1 também. Vamos ver aqui, vou dar mais 10 segundinhos aí para vocês votarem, tá? Vamos ver se vai chegar nos 10 mil likes. Flávio, 2. Melhor meio do Brasil, Veiga. Veiga tá jogando demais, Lico. Tá jogando demais mesmo. Na verdade, ele joga demais, né? Então a gente vai fechar no 1. 2 votos pro 1, 1 voto pro 2. Então, Paulo Henrique Ganso levou essa. PH. E do meu lado, PH também. E aí agora, o que seria a disputa mais equilibrada, que seria entre Arrascaeta e John Arias. O Arrascaeta não joga, o Arrascaeta está machucado, o Arrascaeta não vem numa boa temporada, enfim, não vai entrar nessa disputa porque, enfim, não vai jogar. Quem entra no seu lugar, quem deve assumir essa posição, é o Everton Ribeiro. Hoje, mais uma vez, Everton Ribeiro está longe de ser o Everton Ribeiro que foi em 2019, que foi até em 2020. Está longe de ser. Até pouco tempo atrás, estava no banco do Flamengo. O que você acha do Arthur no Palmeiras? Excelente contratação. Excelente contratação. Everton Ribeiro maior que Arias. Em termos de história de carreira, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, o Everton Ribeiro por carreira não tem comparação. O Everton Ribeiro é maior que o Arias. Mas no momento, tá? E simplesmente também pelo fato do Everton Ribeiro não saber nem se é titular da equipe do Flamengo, o meu voto vai no Arias. Se o Arrasca entrasse, ganharia qualquer disputa. Ganhar do Arrascaeta ia ser complicado. Joga demais, né? O Arrascaeta joga demais. Mas hoje, entre Everton Ribeiro e Arias, a gente está falando do momento, tá, gente? Eu não estou falando de forma alguma da história. O Everton Ribeiro é um jogador sensacional, conquistou tudo com a camisa do Flamengo, tudo que podia. É um jogador histórico para o Flamengo, mas hoje meu voto vai no Arias. Até agora 2-2. Tem muita qualidade. Momento, Arias fez o quê? Guanabara? Flávio, fala sério, cara. A temporada do Arias ano passado, o início de temporada do Arias esse ano, o Arias foi o maior assistente, o maior garçom da temporada do ano passado. Pô. Hoje o Everton Ribeiro é banco no Flamengo.
Como que existe comparação nisso? Arthur vendido por 20 milhões e comprado por 45 milhões. Burrice, tiro no pé. Paulo, é complicado, né? Porque é outro momento. O Arthur não... Assim, claro, todo mundo já via potencial no Arthur desde aquela época. Mas, enfim, o time do Palmeiras também não era ruim. Era oportunidade de mercado de venda e agora foi uma oportunidade para comprar de novo. Não tá errado, não. E tem a questão também da valorização do atleta, né? Everton Ribeiro no Palmeiras não tinha espaço, nem no Fluminense. Acho que o Everton Ribeiro no Fluminense não jogaria. Hoje, tá, gente? É igual o que o Flávio falou. O que o Arias fez? Chegar a ser até engraçado, porque para quem acompanha, para quem gosta de acompanhar outros clubes, sabe o que o Arias foi pro Fluminense no ano passado, um dos pilares desse time do Fluminense. Talvez o melhor jogador do Fluminense na temporada, disparadamente, assim. Mais importante até do que o próprio Cano, que fez muitos gols, mas o Arias é o motor desse time. É a válvula de escape, é um jogador... Sim, hoje não tem disputa. Hoje não tem disputa, até porque para esse time do Flamengo, o Everton Ribeiro nem joga. Não tem jeito. O Everton é muito bom criando jogada. O problema é que ele não joga nessa posição tem tempo, né? Porque a maioria das vezes ele joga pelo lado direito. Veiga foi para a Copa? Isso aí é um argumento muito vazio, né, Flávio? De ir para a Copa. O Everton Ribeiro foi para a Copa. Quando foi acionado, quando ele teve que jogar, não jogou nada. Então, estar na Copa não significa muita coisa, não. O Varela foi para a Copa, não jogou nada. Puma foi para a Copa, não jogou nada. O único cara que você pode me falar que foi para a Copa e que merecia de fato estar na Copa e merecia ter feito coisa ali na Copa seria o Pedro. Everton Ribeiro, quando jogou, e talvez isso tenha sido problema do Tite, não jogou nada. Então, assim, o argumento de foi para a Copa. Pô, pelo amor de Deus, né? Enfim, e outra, ir para a Copa ou não é uma questão apenas de gosto particular do Tite. Porque o Everton Ribeiro não tinha bola para estar na Copa do Mundo jogando no finalzinho da temporada passada. O Everton Ribeiro é um excelente jogador, gosto demais, desde a época do Corinthians. E que ninguém falava do Everton Ribeiro na época do Corinthians. No Cruzeiro, ele deslanchou. E no Flamengo, viveu o auge da carreira dele. Mas está em decadência. O Everton Ribeiro hoje não é titular do Flamengo. Então, não tem como vencer uma disputa hoje com o John Arias. Gabriel merecia ir para a Copa no lugar do Gabriel Jesus. Ele estava lesionado. Aí sim, acho que o Gabriel Barbosa merecia ir para a Copa. Merecia. O Gabriel Jesus vivia uma fase boa no Arsenal, mas é igual você falou, estava lesionado. Então, o Gabriel merecia ir para a Copa, o Gabriel Barbosa, né? Merecia ir para a Copa sim, sem dúvida. Então, entre John Arias e Everton Ribeiro, vitória do Arias para os dois. Arias. Everton Ribeiro não tinha bola, 2 Libertadores, Copa do Brasil e 2 brasileiros. Flávio, é porque você não está entendendo, né? Eu entendo o que você está falando. Isso tudo faz parte de uma história que o Everton Ribeiro construiu. Eu não tiro de forma nenhuma isso. É um crédito dele. Ele construiu isso. Mas ele não fez isso sozinho. O Everton Ribeiro, em nenhum desses títulos, foi o jogador mais determinante. Em nenhum deles. Ele fez parte de uma engrenagem. Ninguém joga bola sozinho. E hoje, nessa comparação, não tem jeito. O Everton Ribeiro não tem como vencer o Arias. E naquela altura da temporada passada, não deveria estar na Copa do Mundo. Conquistou 2 brasileiros, conquistou 2 Libertadores, Tá, é verdade. Mas foi um time inteiro. Me conte os títulos do John Arias. Você está falando de um Flamengo que já não existe, né? Você está falando de um Flamengo de 2019 e um Flamengo de 2021, que não existe mais. Não existe mais. 2022. O time do Flamengo de 2022, do ano passado, já não existe. Imagina o 2019. Então, sim, você está preso em anos que são recentes, sim, mas eu estou falando de momento.
Tá, 2022 não ganhou nada? Acho que você não está entendendo a live, né? Deve estar com um fone baixinho. Acabei de falar que vocês ganharam Libertadores e vocês ganharam Copa do Brasil. Mas me fala aí, me fala você, seja sincero consigo mesmo. Em qual desses títulos o Everton Ribeiro foi o destaque do time? Em qual desses títulos o Everton Ribeiro foi o destaque do time? O que você achou da mudança do mascote do Cruzeiro? É um erro gigantesco. Um erro gigantesco, principalmente da forma que ficou. Né? Provocou a torcida, na verdade, né? Não precisava. Ridículo a troca. Segundo informações, o Palmeiras está querendo contratar o Germancano. Paga lá 100 milhões de euros para nós. Você acha que o Atlético deveria juntar com o Fluminense e formar o Fluminense atleticano? Zoando Raposão. O que você achou do Flamengo sendo vice do Palmeiras? Jogão, né? O flamenguista vive do passado. Faz tempo só fala no Jorge Jesus. O Jorge Jesus já acabou faz tempo. Flávio, 22 assistências para gol do Gabi. 22 assistência no final da Copa Libertadores. 22 logo ali, o Everton Ribeiro não joga. Não, tá bom, eu não vou mais questionar, você tá certo, mas o Everton Ribeiro perdeu. Tá, você quer levar a razão? Beleza, eu te dou a razão. Tá, mas o Everton Ribeiro perdeu. Vamos agora partir pro ataque. E aí, se você tá defendendo o Arias, aliás, o Arias não, o Everton Ribeiro, imagina quando eu for falar do Gabriel Barbosa, né? Aí você vai falar que o Gabriel Barbosa é maior que o Zico, que o Gabriel Barbosa já é o maior ídolo da história do Flamengo, que merece uma estátua, que o Maracanã enfim, né? Se está defendendo um Everton Ribeiro desse tamanho, imagina quando eu for falar do Gabriel Barbosa. Apenas como questão de melhor no momento, eu vou colocar o Gabriel Barbosa na disputa com o Keno, tá? Porque eu acho que as características do Cano se parecem mais com as características do Pedro do que com a do Gabriel. Nessa disputa não tem comparação, né? Nessa disputa não tem comparação. O Gabriel está tentando até mudar a forma de jogar para tentar fazer parte desse time na construção das jogadas, está tentando de fato... Ninguém no Flamengo é maior que o Zico, mas do jeito que estão defendendo aí, né? Do jeito que estão defendendo o time do Flamengo, daqui a pouco o Gabriel é o rei lá da Gávea. Gabriel contra o Keno não tem disputa, né? O Gabriel muito mais importante, muito mais decisivo. Enfim, está tentando se readequar ao jeito de jogar do Flamengo, enquanto o Keno ainda está tentando se entrosar com o jeito do Fluminense jogar, do Fernando Diniz jogar. Enfim, acho que quem leva essa... Acho não, certeza quem leva essa é o Gabriel Barbosa. É um jogador decisivo, é um bom jogador, excelente jogador, na verdade, mas não tem comparação. Gabi muito maior que o Zico. O Zico não tem 2 libertas. Aí, tá vendo? Tem doido pra tudo no mundo. Gabriel. O Gabriel não tem gol na Europa, né? É verdade. O Zico não jogou na Europa. O Gabriel também não, né, Pedro? O Zico não jogou na Europa, o Gabriel também não. Passou por lá, passou férias lá. Passou férias em Portugal, passou férias na Itália. Não jogou na Europa. Gabriel, se você perguntar para qualquer time europeu hoje, não quer. Aí você vai lá no Sevilha, que está cogitando fazer uma contratação dessa. Gabriel tem 3 gols na Europa. Nossa, realmente maravilhoso. Abel Ferreira, maior que o Flamengo sem... Maioria que o Flamengo sem teto. Udinese não é Europa. Udinese é. Gabigol é gigante. Me recuso a acreditar que você é flamenguista.
Leandro, mas já tem uma boa parte da torcida do Flamengo que acha o Gabriel maior que o Zico, assim. Eu, sinceramente, vendo de fora, como tricolor, assim, eu acho que ninguém nunca vai superar o que o Zico fez com a camisa do Flamengo. Nunca. Ninguém nunca vai conseguir superar o que o Zico fez. E tem gente que acha o Gabriel maior pela questão de títulos e tal. Tudo bem. Mas o que o Flamengo foi dominante nos anos 80 com o Zico, pô, não tem o que dizer, né? E para a última, cara, essa última vai dar polêmica de novo. Vai dar polêmica de novo. Eu sei que vocês vão defender o Pedro. Eu gosto muito do Pedro. Acho que o Pedro é um excelente jogador. É o melhor atacante brasileiro na atualidade, camisa 9. Sem dúvida, é o melhor finalizador. Joga muito dentro e fora da área. Mas ele enfrentou o Cano, não quem é quem. Como é que você vai bater de frente pro quarto artilheiro no mundo na temporada passada? Artilheiro do Campeonato Carioca, o Pedro jogou menos, claro, eu sei disso, mas não tem como não colocar Germancano de camisa 9 desse time. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. 1 pro Germancano, 2 pro Pedro. Vamos ver. Talvez essa seja a disputa mais difícil de todas. O que você acha do Cabuloso? Acho que está precisando de reforços. Acho que o Cruzeiro, para se manter numa Série A, ainda precisa de reforços. 2 votos no 1. Pedro, sem dúvida. Amor, para de ser clubista. Pelo amor de Deus. O Cano já jogou na seleção. Mas olha que argumento. Ô Flávio, argumento vazio, né, mano? Argumento vazio, né, mano? Mas tudo bem. O Cano já jogou na seleção? Não jogou. Você quer saber a resposta? Não jogou. Você está falando de momento, mas está falando do ano passado do Cano. Não, nem estou falando do ano passado. Eu acabei de falar. O Cano é artilheiro do Campeonato Carioca desse ano. Jogou mais jogos que o Pedro? Jogou. Tem 14 gols na temporada. 14 gols na temporada. O Pedro tem gols muito importantes. Talvez essa seja a disputa mais difícil de todas. Se eu pudesse escalar os dois, seriam os dois. Mas não tem como, eu tenho que escalar entre um e outro, entre Cano e Pedro. Se eu fosse o dono de um time, eu colocaria os dois para jogar. São 2 jogadores sensacionais. Mas nessa disputa eu tenho que colocar apenas um. Comparar Cano com Pedro é sacanagem. No Vasco ninguém fazia essas comparações. Pedro é brabo. No Vasco ninguém fazia essas comparações porque o Vasco jogava um outro campeonato, né? O Vasco estava em outra realidade. O time do Vasco era fraco. Hoje, com a SAF, o time do Vasco tem muito a evoluir. Tem tudo para evoluir e já evoluiu. Acho que o time do Vasco é bom hoje. Mas não tem como, assim, o que o Cano está sendo com a camisa do Fluminense é completamente diferente do que foi a camisa do Vasco, assim, não tem comparação. Difícil, o Pedro é muito melhor. Opinião, né? O Cano é muito mais matador, mas eu acho o Pedro mais habilidoso. Também acho o Pedro mais habilidoso. Acho que no meu time jogaria os dois. Então eu vou fazer assim, ó. Nessa posição, eu vou colocar para vocês o Pedro e para mim o Germancano. Gente, vocês vão achar absurdo demais se eu comparar os técnicos? Ou já posso colocar a vitória pro Fernando Diniz aqui? Porque eu acho que nem a torcida do Flamengo vai ficar do lado do Vitor Pereira, né? Eu vou fazer essa enquete diferente. Quem acha que o Vitor Pereira é melhor técnico que o Fernando Diniz, vai colocar #FicaVP. E quem acha o VP ruim, ou que o Fernando Diniz é melhor, coloca fora VP. Você é clubista. Enfim, né? Um canal de Fluminense, eu vou defender as coisas do meu time. Mas se você acha isso, é um direito seu, cara, de forma alguma. Você vai ver que as eleições, em vários momentos, elogiei os jogadores do Flamengo. Isso não quer dizer clubismo de forma alguma. Fica VP. Diniz ganhou o quê? E o VP ganhou o quê? O VP ganhou o quê? Fica VP, sua fusão. Fica VP pela felicidade do povo.
Veja os títulos do VP no Porto e do Diniz. Não, não tem ainda. Mas sério que você vai votar no Vitor Pereira? Sério mesmo? Você tem certeza que você quer votar no Vitor Pereira? De verdade. Vice Pereira ganhou vários vice contra o Palmeiras. E não ganhou o clássico, né? Não ganhou o clássico em São Paulo. Pegou um time relativamente bom do Corinthians e ficou na 4ª posição do Campeonato Brasileiro. Sim, o Vitor Pereira é um técnico limitadíssimo. Limitadíssimo. Gente, é sério. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, pros flamenguistas. Flamenguistas, me escutem. O Vitor Pereira não é melhor que o Dorival Júnior. Não era pro Vitor Pereira estar no Flamengo. Graças a Deus ele tá. Mas não era pro Vitor Pereira estar no Flamengo. Então não tem como vocês me falarem que o Vitor Pereira leva essa. Não tem como. Então vamos de Diniz. Diniz. E Diniz também. Beleza, eu vou... ele foi eliminado pelo Dorival e a diretoria do Flamengo falou, nossa, deve ser bom, né? O técnico que perdeu pro meu deve ser melhor do que o meu. Mas enfim, né? Graças a Deus vocês contrataram. VP e Paulo Souza treinou outra equipe de Portugal. VP e um PS que treinou outra equipe de Portugal. Se o Abel sair do Palmeiras hoje, queria o Diniz no Palmeiras. Cara, assim, não sei se daria certo. O jeito do Fluminense jogar é único. É muito difícil você ter um time que dê tempo para o Fernando Diniz trabalhar e aplicar o conceito de jogo dele. Que bom que ele está conseguindo fazer isso no Fluminense, que bom. Enfim, vamos aqui para as comparações. E aí eu vou colocar Marcos Castro, é você? Marcos Castro, dos irmãos Castro lá? Meu Deus. Vamos lá. Vou contar para vocês aqui quantos o chat elegeu do Fluminense. Deixa eu colocar aqui. Flá. E eu também. Flá. Vamos lá. O chat elegeu do Fluminense 1, 2, 3, 4, 5, 6 do Fluminense no chat, tá? Pra mim, o que você acha do Pedro Henrique do Inter? Excelente jogador. Excelente jogador. É um jogador que eu queria no Fluminense. Fez um excelente final de temporada do ano passado. Estava fazendo uma excelente temporada nesse início de ano. E acabou indo pro banco. Eu não entendi por que ele foi pro banco em alguns jogos do Inter. Mas é um excelente jogador. Você está falando do Pedro Henrique, o atacante do Inter, né? Acho que é isso. Alexandre Barcelos. Então no banco, será que o Flu consegue trazer? Lateral? Esse dia só treinou o time grande e nunca ganhou nada. O clubismo é foda. Ele só treinou o time grande, mas ele treinou os melhores times. É sério que você vai falar que o time que o São Paulo tinha em 2020... Foi 20 que ele perdeu? Ou 21? 20, né? Você vai me falar que o time de São Paulo em 2020 era o melhor time da competição? Você vai me falar que o Santos, que o Fernando Diniz treinou, era o melhor time da competição? Ou que o Vasco, que ele treinou na Série B, era o melhor time da Série B? Pelo amor de Deus, né? Não tem como. Vamos lá, voltando aqui para a contagem dos votos. Ele é ponta, se não me engano, é um loirinho, né? Um loirinho lá do Inter. Conheço ele, gosto muito do futebol dele, muito mesmo. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 8 jogadores do Fluminense que eu votei, contra 6 que vocês votaram. Então, pelos meus cálculos, vocês votaram em 5 do Flamengo. 6 do Fluminense, 5 do Flamengo, enquanto eu votei em 3 do Flamengo. Então, assim, na média, 14 a média 7.
Na média ficou 7-4. Sonho seria Arrasca no Flu. Com Cano. Enfim, é um jogo muito equilibrado. São duas equipes muito boas. O Flamengo tem um melhor elenco, mas o Fluminense tem um momento a seu favor. O Fluminense hoje é favorito, sim, por tudo que vem acontecendo com o Flamengo, pela questão do Vitor Pereira, pela questão do esquema tático que ainda não encaixou com o Flamengo. O Paulo Souza tentou isso, jogar com 3 zagueiros. O Vitor Pereira, que para mim é um Paulo Souza 2.0, está tentando também. Enfim, o Fluminense leva melhor nessa. O que eu acho do Paysandu? Cara, um clube super tradicional, mas que não tem força para, pelo menos hoje, assim, eu vou falar isso agora, talvez não, tomara que não fique para a posteridade, não vire meme depois, mas hoje não tem força para passar do Fluminense, não. Mas é um time super tradicional, lá do Pará, vale... torcedores fanáticos, assim, fanáticos mesmo, assim como os do Remo também são. É isso. Acho que é uma análise boa. Esse favoritismo é que derruba. Clássico não tem favorito. Ah, Paulo, na boa, assim, é porque eu não gosto de ficar em cima do muro, sabe? Esse negócio de clássico não tem favorito. Isso é na hora que a bola rola, cara. Ninguém é favorito depois que a bola rola. Igual o grupo do Flamengo. Na teoria, o Flamengo é super favorito no grupo da Libertadores, mas a gente só vai saber quando a bola rolar. Condição de jogo, como é que acontece a partida, enfim. Favorito existe, é questão de momento. Isso vai se aplicar? O Fluminense vai ganhar o jogo porque é favorito? Ninguém sabe, pode ser que não. Favoritismo não ganha jogo, mas existe. Enfim, acho o Fluminense favorito. Amanhã, quem quiser acompanhar o jogo, quem quiser falar um pouquinho da partida, é claro que eu vou ter que olhar menos para o chat, até para assistir o jogo também, mas estão todos convidados. Vou fazer a live amanhã. Vou fazer a live pelo YouTube, então quem puder, o link tá no meu perfil, é só clicar lá e se inscrever. Quem quiser participar, assistir lá comigo, comentar aí, fazendo suas análises assim do jogo. Sempre muito lúcido, tentando de fato enxergar o jogo, contar com a participação de vocês. Estão todos convidados, vou começar a live uma horinha antes, então lá para 7h30 eu devo começar a live para a gente falar um pouquinho no pré-jogo também, e aí a gente assiste junto, fechou? Muito obrigado a todos que assistiram a live até aqui, muito obrigado mesmo de coração, e é o que eu sempre digo para vocês, nunca deixem com que seus medos sejam maiores do que sua vontade de vencer. Curtiu a live? Curte aí, se inscreve no canal, vai lá no YouTube também, dá aquela força no YouTube. Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham curtido, porque é muito bom sempre fazer live com vocês. Tamo junto, até a próxima live, valeu!